Você não pega um planeta, por exemplo, e ele começa a movimentar como se fosse um avião saindo de um lugar e para outro. Você tem um equilíbrio, né, no universo disso, você tem um equilíbrio ali. Então, você tem o processo de gravitação, aquele processo, né, de um planeta, você pega, por exemplo, as luas, que dão suporte para que o planeta esteja ali num ambiente, né, sobre um eixo imaginário e tal. Então, não existe a possibilidade de uma estrela sair de qualquer ponto e ela começar a movimentar. Isso cientificamente não tem como. Então, quem que era a estrela que movimentava? A gente chegou a falar que era o espírito. Pensei que era o espírito, mas a gente não chegou na conclusão de que era Jesus. Porque, na realidade, escuta só. Primeiro, Jesus diz assim: eu vim para cumprir as leis. Ele não está derrotando lei nenhuma. Ele nasceu na terra. Para quem estuda muitas coisas sobre a vida de Jesus, por quantas vezes Jesus às vezes estava num grupo de trabalho, a turma, aquele negócio todo, de repente surgiu uma confusão. Aquela confusão, começaram a chegar os fariseus, aquele negócio todo e tal, e o povo começa, e aí chega soldado romano e metendo o cacete em todo mundo, aquele negócio todo. Sabe o que acontecia? Ele desaparecia. Ele sumia. Ele não podia aparecer, porque não era hora dele aparecer para os grandes da época. Então ele desmaterializava. Gente, nós estamos falando de Jesus. Agora olha para você ver como é que são as coisas. Vamos lá, vamos cair na nossa condição de estudioso. Aqui em Minas Gerais, na cidade de... Como é que chama aqui? Esqueci o nome da cidade. Nós tínhamos aqui o... Como é que chama? Qual região de Minas? Aqui na região do Triângulo. Maricona? Hein? Não, Maricona e Congonhas. Não, Jerônimo não. Ele recebeu o nome de doutor, mas ele não era médico. Fritz? Hein? Fritz? Não. Eu vou lembrar. Olha que interessante. Ele criou uma situação, ele trabalhava mediunicamente, né? E aí, de vez em quando, a cidade era pequena, não tinha muitos recursos, então as pessoas eram comuns, às vezes, procurar, por exemplo, um farmacêutico, procurar um cara que era prático, né? Uma espécie de curandeiro da época, aquele negócio todo e tal. E esse camarada, ele, quando precisava houve situações dele estar conversando com alguém na praça da cidade, de repente, ele fazia assim, ele dormia. E quando ele dormia, alguém que estava com ele ficava ali protegendo o corpo dele, porque sabia que ele estava em outro lugar. Ele bilocava, e com uma diferença. Ele bilocava e ele materializava onde ele precisava. Bicorporidade, né? Era bicorporidade. Se não me engano, você está em Sacramento. Sacramento. Eu esqueci o nome da. Tentando lembrar o nome. Eu estou correndo na ponta da língua e não quer sair. Mas olha que interessante. Isso ele fazia. Antônio de Pádua, lá em Assis, ele fazia a mesma coisa. Ele tinha esse processo da bicorporidade. Ele saía do lugar, ia no lugar. Inclusive tem a história do pai dele que estava sendo julgado por um crime que ele não tinha cometido. E ele vem até onde estava sendo julgado, ele materializa e dá um depoimento. Antônio de Pádua. Então assim, a gente não tem, como nós ficamos muito presos a uma série de conceitos igrejeiros, sabe? Nós acabamos perdendo a oportunidade de verdadeiramente extrair o que é real do que a gente viveu, viu, estudou, porque isso é fato. Então você imagina, por exemplo, tudo que eu já li de Jesus,
tem, está fora do contexto religioso, meu caro, eles trazem maravilhas. Ô Vicente, tem até algumas coisas que eu fico vendo as falas dele, que a gente vê Ezequiel falando, e aí a gente traz até pro... E o livro de passado, é ele mesmo. A gente traz até do Espiritismo, né? Que o Ezequiel fala que às vezes usa muito fogo depurador, né? Sim. E um desses estudos nossos falou que, daquele estudo dos livros, fala que a espiritualidade utiliza desse fogo para queimar os miasmas, até mesmo o perispírito daqueles que não querem melhorar. Sim. E na Bíblia fala muito esse negócio do fogo, vai do fogo do inferno. Será que esse fogo do inferno seria isso? Aqueles que não querem melhorar? Eles criaram a ideia do inferno como lugar. Não, sim, mas eu estou pensando no caso do fogo. Não, eu estou né? falando assim, a religião criou a ideia do inferno no lugar, porque na realidade o fogo ele existe sim. Até porque se não fosse o fogo que o mundo espiritual usa para queimar esses miasmas, nossa situação aqui na Terra seria deprimente. A gente não teria nem como viver aqui, porque isso aqui ia ficar escuro. A Terra só não fica escura com nuvens espardacentas por causa do fogo que eles passam aí. Ele queima mesmo. É os miasmas dos pensamentos. Imagina, você imagina 200 e tantos... Por exemplo, você imagina 8 bilhões de pessoas pensando errado. Agora você imagina mais 23 bilhões alimentando disso. Então, imagina o que vai ser nossa igreja. Então, assim, às vezes a gente não para muito, a gente é muito infantil ainda com determinadas coisas. Você quer ver? Eu não sei se você lembra, ele lembra. Quando nós tivemos um episódio aqui no Brasil, né, com a morte do presidente que foi eleito, mineiro, né, que não tomou posse, o Tancredo Neves. E o que aconteceu? Na época da morte do Tancredo, indiretamente atingiu quase que todos os brasileiros, porque foi logo depois daquele movimento, né, que houve aquele movimento dos estudantes, que foram para a rua, os caras sentados e tal. E com a morte dele, foi um negócio tão interessante. A egrégora brasileira mudou. É como se ela tivesse leve pela morte, pela perda, que nós sabemos que Tancredo não era aquele cara, né? A gente sabe disso. Mas aconteceu, né? Era um cara que ele estava chegando como esperança, porque ele foi eleito como esperança. E aí o que acontece? Deu tudo errado, mataram o Tancredo, né? Ele não podia continuar. Porque o Brasil funciona assim, né? Se eles não quiserem, eles vão lá e matam a pessoa, e os bobos da corte somos nós. Falar que ele morreu. Não sabe muito bem. Aqui a gente sabe que já teve presidente ser convidado a dar um tiro na cabeça, né? Então, não precisa de muito longe. Então, assim, mas a gente está citando isso porque o que aconteceu? O Brasil ficou leve. Para quem tem mediunidade mais ostensiva, a maioria das pessoas não tem muita noção do que acontece com o médium, não. Por que o médium, ele às vezes é bem resguardado? Ele não fica muito na rua, ele está sempre mais resguardado. Por quê? Porque ele sofre o que está no meio. O trem é complicado, não é tão simples assim não. Então, ele absorve o que está ali, ó. Então, se ele não estiver bem tranquilo e tudo mais, bem vigilante, ele passa por situações difíceis. Então, isso aconteceu na época. Então, isso mostra para a gente o que o nosso pensamento faz. Mas você acha que ficou mais leve por causa da esperança do povo? Seria isso? Da sensibilidade. As pessoas ficaram mais sensíveis. É como se
Imagina que está tudo bem, que de repente você recebe a notícia que alguém morreu, que era esperança, ele era esperança. O pessoal ficou muito comovido. Ficou Esse é o uma comoção quase que geral. E eu quase morri naquela época. Cara, um Por troço. quê? Eu fui lá eu era um dos que estava próximo da grade que caiu. Quase pisoteado. O que você foi fazer lá? Quando ele morreu, eu nem tinha nascido ainda, Vicente. O Tancredo? Eu fui para lá, né? Eu fui dar um suporte. E aí eu cheguei lá e estava uma confusão de gente, eu nunca tinha visto tanta gente na minha vida. E eu estava próximo da grade. Aí o que aconteceu? Ficou aquela confusão, a polícia lá dentro não deixava ninguém entrar, né? Só entrava um grupo mais seleto, e o povão queria ver Tancredo, né? E a turma que estava na grade era muito grande. De repente, uma turma lá começa a ficar revoltada e começa a empurrar a grade do palácio. A polícia veio empurrar a grade do palácio. Aí você ficou espremido. E o problema não era esse não, o problema é que você não tinha como sair. Porque era gente de todo lado, um troço feio, né? E aí de repente estava eu ali debaixo da grade. Não tinha como, não tinha. E aí começou aquela confusão. Aí alguém lá, inteligentemente, deu uma ideia. Abre, deixa o pessoal entrar, mas eles vão sair lá na pistola no pau. Sacanagem, né? Na realidade, aí eles abriram o portal, a polícia fez uma área e todo mundo foi entrando. Porque o povo queria entrar. E eles estavam, o pessoal foi nos empurrando de lá para cá. Isso foi no palácio aqui. No palácio. Eles empurravam todo mundo lá. O pessoal estava vindo das avenidas todas que tinham ali. E aí eles começaram a empurrar. Foi empurrando e todos empurrando da grade. E a polícia empurrando para não quebrar a grade. Aí você vê. Que situação. Aí abriu, nós entramos entre os policiais e saímos. Todo mundo saiu lá na pistola no Colombo. Na verdade, a gente nem chegou a ver o corpo, né? Mas foi uma comoção geral. A gente está citando isso só por causa dessa questão. Então, Jesus tinha muito mais capacidade, até porque ele é o governador da terra. Ele conhece todos os meandros da criação dessa terra. Conhece perfeitamente, até porque todos os engenheiros que participaram na preparação do planeta Terra, eles participaram do aval de Jesus. Porque a gente ainda está muito infantilizado com essa ideia. Agora que a gente começa a entender que a ideia que o Ezequiel fala sobre a alma gêmea, né? Ainda não entendi, não. Eu também não. O Ezequiel fala que a alma gêmea é o seguinte: vamos ver a natureza. Na natureza tudo é dois, né? Então você tem uma semente, mas uma semente só não resolve nada. Você precisa da terra, certo? Você tem a energia elétrica, você pode ter ali o movimento dos átomos e tudo mais, né? Os neutrinos, aquele negócio todo. Você tem que ter o nêutron, senão não tem luz. Então na natureza tudo é duplo. Nosso corpo é a mesma coisa, forças contrárias. Caso contrário, você não corre mesmo. Você precisa de tudo isso. E aí o que acontece? Quando Deus cria, Ele também cria duplo. Então diz a espiritualidade que no momento em que Ele cria o princípio espiritual, Ele cria ele duplo. Mas cada um vai para um processo de evolução diferente. É porque a gente tem a ideia, Patrícia, de ver espírito apenas como nós, seres pensantes e que agimos assim. Mas a gente às vezes não para para pensar que a Terra é um ser vivo que pensa, que Mas age. pode ser também. Então, por exemplo, dois seres foram criados, um foi para o seu caminho, outro foi para o outro. Para depois se encontrar. Para depois se encontrar. Isso. Mas pode ser, por exemplo, eu sou um, você outro,
Entendeu o que eu quero dizer? A Pode te- ser a isso terra ou não. seria Ou tem a que terra? ser A terra é a alma gêmea de É Jesus. isso aí. Então, igual a terra sendo a alma gêmea de Jesus, mas pode ser, por exemplo, Jesus, que era um espírito lá evoluído, um outro espírito como Jesus também, porque é difícil a gente Mas a imaginar. alma gêmea não precisa necessariamente de ser materializada, né? Pode ser Não, então, mas um por exemplo, conceito, uma ideia. Ele criou um conceito de alma estou gêmea. pensando o seguinte, minha alma gêmea, suponho, eu ainda estou em evolução, ainda não sou um Jesus. E ela também. Aham. A sua alma gêmea tem Então, evolução. minha... Você não é um Jesus, não. Jesus é um só. Aham. Você não é um Cristo. Cristo é, exatamente. Não estou falando a evolução dele. Então, minha alma gêmea pode ser um ser como eu? Não. A sua alma gêmea, então vamos entender assim, ó. Deixa eu ver se Muito difícil. Calma. Quem entendeu também. Olha lá. Aqui é exato. Exato. Eu não sou um bom desenhista. Tá? A sua alma gêmea está aqui. Vocês dois estão ligados. Beleza? Só que você não começou assim, não. Você começou um pontinho. Você e sua alma gêmea, dois pontinhos. Tá? A evolução é uma espiral. Para todo mundo. O que vai acontecer? Esse pontinho seu e esse pontinho aqui, eles vão evoluindo, eles vão crescendo, eles vão adquirindo informações, porque todos dois são dois corpos vivos. Tá certo? Aí quando você atinge a condição de um sol, de um Cristo, o que vai acontecer? Esse aqui também, ele já cresceu, ele já atingiu um determinado patamar que ele já pode ser considerado como uma, como que eu vou dizer? Ele já está atingindo a condição de um planeta. Mas aí não pode, por exemplo, suponha, o de lá evoluir mais do que eu. Não. Não? A gente vai evoluindo juntos? Não, a evolução é junto. Tanto é que, na hora que você atinge determinado padrão evolutivo, você já começa a interferir aqui, ó. Complexo. Eu tive um mês, quando eu recebi eu tive um mês, daí eu não sei se vai ser mas assim, foi o que eu consegui assimilar. Que, por exemplo, ele falando aqui Jesus é a nossa alma gêmea. A gente é a alma gêmea de Jesus na terra e tal. Aí eu pensei assim, nós, né, como seres humanos e tal, a gente tem vida dentro da gente. Né, que nós somos feitos de células, de átomos e tudo isso é vida, que também é evolução. Também está em evolução. O que eu pensei? Será que a gente também não saiu, tipo assim, a gente já foi alguma célula assim, de Jesus? Escuta só, é porque eu acho que você entendeu o contrário. Nós não somos almas gêmeas de Jesus. Não, a terra, tipo assim, A terra é que é. Sim. A terra é a alma gêmea. Quando Deus criou Jesus, ele criou o princípio espiritual Jesus, princípio espiritual terra, vamos assim dizer. Isso aqui já tem, ele traz no seu arcabouço quando fala assim, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Você tem tudo aqui, ó. Você tem isso, É a semente, né? A semente, mas não. você tem semente, mas está tudo na semente. A semente de uma árvore, você não consegue definir a grandeza daquela árvore, está tudo ali. A questão é que nós ainda somos materialistas dentro da nossa visão de vida. Nós não conseguimos ver a grandeza do pequeno. Olha o tamanho de uma célula. Ela não é visível ao olho nu, né? Então, agora olha que interessante. Ela pensa, ela age, ela faz um monte de coisas dentro da limitação dela. Então, isso aqui, ó, ambos vão caminhando, todos dois vão caminhando. Só que quando esse que atinge um
determinado patamar evolutivo, ele tem que interferir em determinados setores aqui para ver como que vai ser esse planeta para receber no futuro os filhos, que somos nós. Então, é simples de entender. Eu, Vicente, todos nós aqui um dia fomos células de Jesus, fomos células do corpo dele, tá certo? Quando ele atingiu a condição de um Cristo planetário, porque você tem as hierarquias também da condição de Cristo. Quando eu falo assim, o Espírito atingiu a condição de um Cristo, mas você também, como Cristo, você tem hierarquias. Até você sair dessa condição, você vai sair. Quando é que Jesus vai sair da condição de Cristo? Olha que interessante, ele diz assim: nenhuma ovelha será perdida do meu rebanho. Beleza? O que vocês entendem por isso? Digo que todo mundo terá espírito puro. Hein? Digo que todo mundo terá espírito puro daqui na Terra. Perfeitamente. Mas olha que interessante. Mas na hora que você atingir a condição de espírito puro, você não pode mais estar na Terra. Aí sai. Então, o que Jesus disse com isso? A Terra somente acabará e Ele vai pegar a sua alma gêmea, olha que legal, e Ele vai pegar, os dois vão se fundir, não é a alma gêmea? Os dois vão se fundir para formar um outro, o dia que todas as ovelhas dele estiverem no aprisco dele. E aonde? No aprisco. Aprisco. Ou seja, você já atingiu a condição de liderança, você não vem mais na Terra, você não precisa mais estar aqui, você não precisa mais espiar. Então, só uma gêmea, você poderia falar que é um espaço? Porque o aprisco de Jesus não pode ser a Terra, ele não pode ser a Terra. Vicente, Vai virar uma galáxia. A alma gêmea pode ser vir a ser. Por exemplo, eu tenho um compromisso, né, que eu assumo quando eu estou aqui, né, e que eu vou trabalhar nesse compromisso para que ele possa vir a ser algo que foi co-criado junto comigo. Não. Não? Não é assim não. Porque eu estou entendendo que essa alma gêmea não é uma coisa física, uma coisa concreta, não é isso. Né? É princípio. Pois Na é. realidade, quando se cria, Deus não cria espírito. Deus não cria espírito. Ele cria princípios. Mas nesse princípio está o germe da vontade divina. Ou seja, tudo aquilo que precisa para aquele princípio, aquele pontinho desenvolver. E ele diz que a evolução é isso aqui, ó. A evolução é o um. Você sai de Deus aqui, ó. Ezequiel falou que é tipo um ovo. Aí você sai de Deus como princípio, como um pontinho. Vamos entender assim, tá? Então são dois pontinhos que Deus criou. Aí você sai de Deus aqui, ó, e você vai descendo. Quando você chega aqui nessa posição aqui, ó, você atinge a condição nominal. Aí você já passou aqui, ó. Você já passou por aquilo que nós nem conhecemos. Porque nós não conhecemos tudo. Para nós chegarmos à Terra, nós passamos por outros lugares. Nós já vivenciamos em outros planetas, outras experiências, para depois nós termos condições de vir para a Terra. Então, aqui na Terra nós fomos conhecer o mineral, depois nós fomos conhecer o vegetal, fomos conhecer o animal e aí fomos conhecer o homem não. Mas então, do jeito que você está falando, nós somos toda a energia cósmica. Toda a energia que está no cosmos somos nós. Somos. Então, Só que nós individualizamos. energia também. Só que nós individualizamos, Tati. É aí que está o X da Pois é, questão. individualizamos para chegar
até a condição nominal. Agora aqui nós temos que subir. A gente desce aprendendo E sobe evoluindo. e sobe Evoluindo. exemplificando. Vivendo, Então, né? seria um espaço com a mesma energia que nós? A nossa alma gêmea seria como se fosse assim, um espaço com a mesma energia. Então, se eu tenho uma vibração, né? A minha alma gêmea está na mesma vibração. Então, Sim. gente, nós estamos ligados o tempo todo. Então, é como se fosse assim, um espaço igual o que na Terra? O que é isso aqui? Se é uma gêmea de Jesus, aqui nós temos um espaço, né? A Terra, o planeta Terra. Mas como é que pode ter a mesma vibração de Jesus? Né? Mas me fala o que é isso exemplificando aí que Pera você aí, falou? aqui, ó. Que a gente sobe. Aqui, ó, só para a gente entender. O que é exemplificar? Viver. Por exemplo, se você Pois é. viveu o evangelho, você está exemplificando. São O que experiências. pode evitar ser Tipo assim, a gente aprende que tem que amar o outro. Como é que eu vou Eu falei, aprender? a gente é um vir a ser. A gente é sempre um vir a ser. Né? A gente é sempre um projeto de alguma coisa. Né? Então a nossa alma gêmea não é isso? Então, tá vendo isso aqui? São átomos. São átomos, que são células, que tá certo? Isso aqui é um conjunto. Vamos dizer que há 1 bilhão de anos atrás, você, que é a realidade é essa. Nós éramos um desses pontinhos aqui, ó. Beleza? Nós éramos um desses pontinhos. Eu podia estar no Filho de Jesus como uma célula. Você podia estar no coração de Jesus como uma célula. Mas todos nós evoluímos. E nós mudamos de posição nas encarnações sucessivas. Hoje eu estou no fígado, amanhã eu estou no pulmão, amanhã eu estou... Por quê? Porque eu preciso experimentar. Então o que vai acontecendo? O que eu estou recebendo da mente de Jesus? Está no livro dos Espíritos, gente. Eu estou recebendo o quê? Como célula dele? E como célula eu sou um princípio espiritual. Eu estou recebendo o quê? As informações. Né? Informações. Sabe o que significa isso? Quando Jesus pensa, ele está intelectualizando quem? Eu, que estou aqui, que são as células. E por que umas aprendem diferente das outras? Porque cada um está num ponto diferente. Você tem as células da posição mais baixa e tem as mais altas. Mas todas têm que passar por todas as experiências. É isso que é o legal. Aí o que acontece? Gente, o dia que o Ezequiel falou isso, que eu fui contar isso para o Honório Abreu, o Sonora Abreu veio aqui inaugurar essa casa. E aí eu chamei ele, falou, Sonora, isso há 20 anos atrás, eu chamei Sonora, meu irmão falou isso, expliquei para ele, ele falou assim, Vicente era o que faltava para fechar. Eu não conseguia fechar isso, agora, do jeito que você está falando, eu estou fechando. Realmente dá para entender agora esse processo de evolução, que eu não conseguia ver do jeito que você está colocando. Então, olha que legal. Então, aí Jesus veio e viveu num outro planeta. Vamos dizer, na condição nominal. Ele também fez isso em Urgo, tá? Ele fez tudo isso aqui, tá? Quando ele atinge isso aqui, aí ele começa a desligar de nós aqui, ó. Aí vem a dor. Aí nós começamos a individualizar. Nós já não estamos mais no corpo de Jesus. Sabe por quê? Aí ele precisa de um espaço. O que ele fez? Quando ele chegou aqui no patamar aqui, aí cada um de nós começou a viver outras experiências. Então eu imagino que aí nós atingimos a condição animal. Porque se nós já passamos por outros planetas para receber aqui mineral, eu não acredito que nós viemos a receber mineral aqui e nem vegetal aqui. Nós começamos a receber aqui fogo animal na Terra. A medida do Espírito fala que é 1,5 Então, bilhões de anos. seria uma gêmea Só para das mineral. células
Então, por exemplo, minhas células vão A evoluir. sua alma gêmea, a sua célula de alma gêmea não tem aqui não. Não, tá não. Aí Eu outro suponho fala. que eu já virei um Vai estar em Cristo. outro lugar. Você ainda está caçando. Aí eu sou o Cristo. Vai acontecer comigo igual Ei, saudade, hein, Isabel? Isabel? Você tá com saudade já O problema, Isabel, é que nós somos, em razão do que o Emmanuel colocou, que na realidade é o seguinte, foi um amor tão grande que ele teve pela esposa dele, né? Que ele a via como alma gêmea dele. E aí o que aconteceu? Isso acabou ficando poético, né? Porque ele não tinha a ideia, ele não tinha essa ideia que a gente está falando aqui, né? Mas ele tinha um amor muito grande pela esposa. Então, aí ele coloca poeticamente que ela era a alma gêmea dele. E nós espíritas começando a entender que a alma gêmea seria um homem e uma mulher, que os dois iriam andar separados, um dia encontrariam e seriam felizes para sempre. Nem Romeu e Julieta. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o dia que eu for um Cristo, vai acontecer o mesmo que aconteceu com Jesus. Eu vou ter um espaço. Mesmíssima coisa. Eu vou ter um espaço, as minhas células estão ali, eu Você- tenho todas as minhas células. Com certeza já existe um planeta por aí, porque pelo fato de você atingir uma condição de espírito pensante, então você já tem no universo aí um planeta, tá? Que é sua alma gêmea Isabel. Aí na hora que você chegar aqui, Isabel, igual Jesus chegou, Seu planeta aí você tá já formado. começa a interferir no processo de evolução. Por quê? Porque você tem que pegar esses elementos todos que também estão no seu corpo e você tem que começar a dar vida para eles dentro do seu planeta. Você vai governá-los, mas você vai governá-los agora na individualidade. Aqui você governou no conjunto. Nossa Senhora. Legal, não é? Por isso que tem que ser eterno, é muito tempo. E olha que interessante, e isso nós estamos falando ainda de uma hierarquia bem materializada ainda. Agora olha que legal, Jesus não mora aqui no planeta Terra, ele não mora, Jesus está anos-luz do planeta Terra, mas ele está junto com, um dia ele vai fundir com a alma gêmea dele, que ela não vai existir mais, a Terra não vai existir. Então, o Espírito, que legal, o Espírito que movimenta essa terra gêmea, ele tem vida própria, ele vai se fundir com Jesus, os dois vão ser uma só. E aí ninguém sabe o que continua, né? Vira uma Entendeu, nebulosa, uma Ariel? galáxia. Você entendeu tudo, meu bem? Entendeu? Entendeu? Por isso que encontrar um dia a gente estuda aqui. Tem alguns astros, estrelas que aparecem. Sim. Então são muitos cristos. Tanto é que agora eles já não falam mais do universo, são universos. Multiverso. Os multi-universos. E cada dimensão é um universo também. Se você pensar, já é um Ele universo. está entendendo tudo, Isabel. Ainda está rindo da E nossa além do cara. mais, e nós ainda temos um outro detalhe ainda, que a gente, por ser materialista, nós temos muita dificuldade para entender isso. Por exemplo, na mediunidade. Toda vez que eu exerço a mediunidade, eu saio da minha dimensão. Eu só tenho como fazer uma ligação espiritual saindo da minha dimensão. Entendeu? Eu saio da dimensão, eu não tenho como ligar a um espírito. Primeiro, vocês me ouvem. Por que eu não vou ouvir a voz dos espíritos? Porque eles não têm voz, eles não têm corpo físico. Eles saíram da nossa dimensão, estão em outra dimensão. Então, só existe um jeito de eu encontrar com ele, mudando minha dimensão. Então eu posso sair da nossa, ir para a quarta dimensão, para a quinta dimensão, para a sexta dimensão. E é essa confusão que nós fazemos, porque muita gente acha que mediunidade é simplesmente você chegar e o Espírito vem, coopera em você, pronto, falou, acabou. Não. É muito mais além do que a gente imagina. Então é uma sutileza, é algo muito bacana, sabe? Quando tudo isso passa.
Por que nem todo mundo está apto a ser intérprete dos Espíritos, como a gente faz numa reunião mediúnica? Vicente, mudando um pouquinho de foco aí desse tema, mas falando de Jesus, naquela época lá tinha muitos sinais. Quando eu cheguei, você estava falando sobre sinais. Sim. Da vinda dele. No dia de hoje, quais seriam esses sinais, assim, digamos, no caso do mundo de regeneração, da vinda dele novamente, que o Ezequiel já comentou que vai voltar. Teria sinais? Eu sei que na Bíblia fala, né? Mas... deixa eu te falar uma coisa. Mas ele vai conseguir vir, pelo que você está falando, da terra da mesma maneira que ele já veio há 2000 anos? Não, ele vem. Ele não vai conseguir vir, não. Ele vem todo mês. Não, mas não materializado. Jesus desce na terra todo mês. Mas materializado não. Todo mês Jesus vem à terra. É isso que nós estamos tentando entender, gente. Nós não somos matéria, nós somos espírito. E essa é uma das grandes dificuldades que nós temos para entender isso, porque nós nos materializamos. Quando eu falo assim, por exemplo, amanhã Vicente vai morrer, acabou, Vicente não existe mais, Vicente morreu. Vicente era Vicente para a terra. E nós temos dificuldade para entender isso. Eu morri, acabou, eu sou espírito. Eu não sou mais Vicente. Vicente foi o nome do meu pai e minha mãe me deram aqui, por uma questão civil, uma questão social, uma questão de interpretação, de organização. Mas quando eu retornar ao mundo espiritual, eu não sou Vicente mais. Mas sabe você por quê? não volta com o perispírito do Vicente? Eu volto com o meu perispírito que eu tenho. Mas eu não posso manter a aparência que eu tenho aqui, mas eu posso mudar ela. Sim, porque quando a gente está aqui, não vem o pai, a mãe, o irmão. Sim, a aparência. O espírito, escuta só, olha que legal. O Emmanuel viveu, depois de 1900 anos, o que aconteceu? Quando o Chico reencarnou na Terra, e que o Emmanuel venceu o mentor dele, e o Emmanuel foi pai dele quando ele era Flávio, e quando o Emmanuel era Públio, né, lá na Roma Antiga, na Judéia. O que aconteceu? Quando o Emmanuel retornou para cá, e que ele venceu o mentor de Chico, ele manteve espiritualmente as características do Públio. Ele pediu, ele falou com Jesus: vou manter as minhas características para que todos os meus inimigos me encontrem. Os inimigos do passado dele. Por quê? Porque os inimigos ainda estavam materializados. Então, o dia que eles encontrassem com ele, falaram: aquilo ali é o Públio. Ele mandou matar meu filho. E vou atrás dele, vou cobrar dele. E ia cobrar. Olha que legal. Então, ou seja, a forma que eu dou ao perispírito é a que eu quiser. Porque nenhuma mulher fica com 80 anos no mundo espiritual. Pergunta como isso faz. Está lá no meio do Obreiros, acho que não entre o céu e a terra. Nenhuma mulher fica com 80. Mantém uma característica, acho que um corpinho de 20, 30, 40. Por quê, gente? Porque o corpo espiritual, aliás, o perispírito, ele é maleável. Ele é matéria, mas ele é maleável aos nossos pensamentos. É esse que é o detalhe. Então, mas e os sinais, Vicente? Bom, os sinais que vão vir para nós são os sinais da atualidade. Isso não pode ser os sinais do passado, porque o passado passou. Então, os sinais são agora. Recentemente eu tive um desdobramento que eu acordei extremamente assustado. Eu acordei apavorado. Sabe? E eu falei com esse ela assim: nossa, hoje eu tive medo. Eu tive um desdobramento, eu estava como se eu estivesse aqui, na minha frente uma montanha imensa. E de repente essa montanha começa a desmoronar, a casa caindo, carro caindo, pessoas, e a montanha em movimento, caindo tudo. E eu falei: meu
Deus, mas todo mundo vai morrer, o que eu posso fazer? Você não pode fazer nada. Mas não foi assim, do jeito que eu estou contando, não, viu, gente? Foi um trem de loucos. Você viu lá no meio? Hein? Você se viu lá no meio? Então, eu estava do lado vendo aquele lá. Então, assim, foi um troço que. E aí, quando Ezequiel vem e fala assim, que ele é muito sutil para falar as desgraças, né? Eu nunca vi a sutilidade para falar disso. E a gente, bem antes da pandemia, muitas vezes ele chegava, falava uma coisa sutilmente e a gente fica navegando na maionese. Você ri, briga, está ali rindo e tal, mas ele está falando, olha, abre o olho e tal. E ultimamente ele tem feito as mesmas coisas. Agora está bem menos sutil, né? Tá. E fica que vem outra pauleira por aí. Simples. Ele falou. Então, agora olha que interessante. Esses são sinais, sabe? Você pega hoje, por exemplo, tudo que nós estamos vivendo aí, por exemplo, com essa questão da tecnologia. Quando se desenvolve uma tecnologia no mundo espiritual, qual que é a finalidade dela? Trazer o bem, não é isso? Ali é o bem-estar comum na Terra. Olha que interessante. A tecnologia que o Elon Musk está desenvolvendo, ele levou ela para onde? Para a guerra. Ela foi usada lá na guerra da Ucrânia e da Rússia. Olha que interessante. Quando a Rússia pensou que vou destruir a Ucrânia, eles já estavam usando a tecnologia do Elon Musk. Então, aí você para e pensa assim, peraí, que esses caras são gênios, mas são gênios, não são aqueles gênios bonzinhos que vêm trazer coisas boas, não. Eles criam, trazem benefícios, mas qual que é a intenção deles lá na frente? É esse que é o grande problema nosso. Porque a intenção, ela não a gente não sabe o que passa na cabeça de um gênio desse, porque o cara é um gênio. Mas você pode usar a genialidade por bem ou por mal. É igual, por exemplo, quando a gente estuda. O autor da biografia dele falou exatamente isso. Pediu para ele definir o cara. Ele falou assim: não consigo. Porque ele tanto vai para um lado quanto ele vai para o outro, escorrega no meio e você não consegue formatizar uma ideia do que seja ele. Num dos livros de André Luiz, estava ele e o mentor, e eles foram fazer um trabalho nas zonas purgatoriais. Era uma cidade nas profundezas da terra. Eles vão lá e tal. E para que o mentor, para que um dos ministros de nosso lado pudesse adentrar às zonas infernais, né, onde tem essa cidade, ele teve que perder a forma perispiritual dele e materializar. Ou seja, ele agregou a forma perispiritual do ambiente para que ele pudesse descer junto com todo mundo para essa região. E ele vai para essa cidade e ele é preso, ele fica preso. Eles foram lá para resgatar alguém e eles ficam presos lá por alguns dias. Olha que interessante. E aí o André Luiz começa a ver que tinha iluminação, tinha um monte de coisa na cidade. Ele, inclusive, ele assiste um julgamento de uma série de pessoas que estavam ali, onde os juízes julgavam as pessoas que tinham cometido crime. E eles usavam, inclusive, tecnologia. Aí o André Luiz questiona, mas aqui nessa região eles têm tecnologia? Ele falou assim: nós estamos lidando com gênios. Aqui esses governantes aqui são verdadeiros gênios. Mas por que Deus então não toma uma atitude e acaba com esse povo? A ideia de matar, né? Ele falou assim: mas na realidade esses gênios aqui também estão sob o comando divino. Inclusive ele fala das grandes prisões que existem nas zonas infernais, onde muitos espíritos
que às vezes não deixam o progresso moral e espiritual desenvolver, o que eles fazem? Eles pegam esses espíritos e levam, eles aprendem eles lá nas zonas infernais. Deu um nó na minha cabeça agora, esse desenho, estou pensando uma coisa. Então deixa eu ver. Olha só, está ali Jesus educando as células do corpo dele com os pensamentos, né? Porque nós somos as células de Jesus. Aí depois nós individualizamos. Então, uns estão lá mais evoluídos, outros menos. Aí eu estou pensando, Jesus enquanto está desse jeito, igual nós. Aí nós estamos tentando educar as células do nosso corpo, só que a gente não consegue educar todas da mesma maneira. Então, se às vezes eu tenho, por exemplo, mágoa, a minha mágoa vai atingir determinado órgão do meu corpo. Perfeito. Certo? Aí eu fiquei pensando nisso. Então, aquilo eu não estou conseguindo educar bem, vai atingir o meu corpo. Depois, quando essas células se individualizarem, eu estava pensando se teria essa relação, vai ficar, talvez essas células vão ser mais atrasadas do que aquelas que eu consegui educar. Não, atrasadas não, revoltadas. Rancorosas. Ensinando rancor para ela, né? Aí sabe o que vai acontecer? São as ovelhas perdidas do meu rebanho, Então, as que ovelhas, são responsabilidades por militares. isso que ele quer arrebanhar todo mundo. Isso. Mas, ô Vicente, como pode, se somos oriundos de Jesus, como é que ele criou a gente tão rebelde? Não, Se eu ele não não tinha- criou gente rebelde, não. Acabou de falar lá. Não é o Escuta adoecimento, não é a Não. somatização que adoece a célula? Na realidade, quando você começa o processo de evolução, Nós já individualizamos. diz Ezequiel que ninguém inventa nada. Ninguém o quê? Inventa nada. Não existe inventores na visão espiritual. Por quê? Está lembrado do aqui, ó? Aqui, Marcelo. Vai lembrar do Hugo? Quando você sai de Deus, você é um princípio com capacidade de gravar. Você já tem, vamos dizer assim, pequenos núcleos, pequenos grupos de células que vão te acompanhar e começam a ser as gravadoras de tudo que você experimentar. Então, você quando passa pelo reino mineral, tudo que está ligado ao reino mineral vai ficar gravado nesse conjunto de trabalhadores seus. A evolução é idêntica para todo mundo e ela não cessa. Aí quando você sai dessa condição, você leva alguns bilhões de anos, você atinge a condição vegetal. Você para atingir a condição vegetal são milhões e milhões de anos. É uma das dificuldades que nós temos de entender isso. Agora, quantos bilhões de anos você levou para sair de Deus até chegar a essa forma nominal? 7 bilhões. Se você pegar aquele livro Evolução em Dois Mundos, sabe? Quando ele fala, quando o princípio espiritual passa, que aí inicia-se, olha que legal, ele fala assim, iniciou-se a vida animal na Terra. Qual foi a primeira vida animal na Terra? As águas, as algas marinhas. Com formação. Que elas já tinham o quê? Elas já tinham uma corrente sanguínea. Não, a ameba passa pelo. É um princípio. Ela é um princípio. Mas quando eles falam da alga, que a alga já começou a ter movimento próprio. Então elas já tinham corrente sanguínea nela. Pô, é muito interessante falar no livro. Olha para você ver, hein? Agora você imagina, até hoje o mar ainda tem as algas. As amebas estão aí. Está tudo evoluindo. Tá certo? Existem seres no mar, nas profundezas do mar, que a ciência sequer consegue definir quem são eles. Porque ela não consegue ir aonde esses animais estão. E elas
em razão da morte de alguns, de fotografia e tudo mais, cara, são seres extremamente primitivos, que nem sequer nunca ouviu falar. Então, esse próximo, nós estamos todo mundo aqui, ó. Mas para esses seres são aqueles que ainda não conseguiram evoluir? Você está lembrado quando Ezequiel fala que aqui ainda é um laboratório? Ah, não é que eles não evoluíram. Tenta entender. Para uma ameba ter vida, ela precisa de quê? Ela precisa de um princípio, ela precisa de que alguém faça ela movimentar. Tudo que respira, tudo que movimenta, tem uma mente, vamos dizer assim, grosseiramente falando, né? Para direcionar aquele corpo. Ali é um corpo. Uma célula não é um corpo, é um corpo. Por isso que a gente aprende que uma célula ela tem os dois sentidos, o lado físico e o lado espiritual. Diz o Ezequiel que as nossas células perispiríticas, elas nos acompanham em toda a etapa da evolução, mas as células físicas não. As células físicas são princípios individuais que estão também no processo de aprendizado e que, no momento em que eu vou renascer aqui, as células do meu perispírito incorporam as células físicas. Ô, gente, é muito legal. É um processo mesmo. Vamos de novo. Não, cada célula, o seu corpo perispiritual, O perispírito acompanha, a física não. Ué. Não. O físico fica aqui na Terra. Mas que Seu momento- perispírito, ele é composto de alguns bilhões de células. Beleza? Aí o que acontece? Quando você vai reencarnar, as suas células perispiríticas também reencarnam. E elas vão dar formação aos órgãos. Então elas precisam de quê? De matéria. Então vai se formar o quê? O corpo físico das células perispiríticas. O processo é o mesmo, só que numa versão menor. E a ligação é feita uma por uma, por isso que demora 7 anos. Elas ainda estão em processo ainda. Mesmo já formando os órgãos e tudo mais, você tem processo. E as outras que não nos acompanham? As físicas? As físicas retornam para a natureza. As físicas ficam debaixo da terra. Elas precisam de voltar para o mineral. Como que elas voltam para o vegetal? Esse que é o detalhe. A ciência ainda não tem essa informação por causa desse movimento. Olha que interessante. Quando você detecta, você está detectando células, princípios espirituais ali também. Eles caem aí na rede de esgoto, vai para a água, depois eles são atraídos para a terra os atrai, eles voltam para o vegetal, você come eles voltam para o seu corpo, voltam de novo para o mineral. Está circulando. É um círculo. É o ciclo da vida. Por isso é que a terra é um ser vivo. É isso que nós ainda temos dificuldade de entender. A terra é um corpo. A terra é um corpo amplo, igual ao nosso corpo em miniatura, igual a sua célula em miniatura. Por isso que, nesse caso, como você explicou aí, a evolução da Terra ela depende de todos essas ovelhas perdidas que estão aqui. Quanto mais for evoluindo, mais é a evolução da Terra. Então, e aí Porque os pensamentos uns dos outros acho que vão se cruzando, né? Exatamente. Então, por isso que todo o processo nosso aqui, a Terra está evoluindo junto. Por isso que Jesus fala, quando tiver uma ovelha perdida, né, ele vai atrás. Para justamente isso. E aí teve um estudo que eu fiz que fala que todos nós somos cooperadores de Deus no processo da nossa sublimação e do progresso da humanidade, que é, no caso, da Terra que era. Então, por isso que temos esse estudo aí, né? Versa dessa forma. Então, toda a nossa evolução evolui a Terra junto. Sim. E é o processo que... Sim. Quando a Terra atingir, porque hoje, por que Jesus fala que a felicidade não é deste mundo? Porque o mundo aqui é laboratório. Não tem como você ser feliz dentro do laboratório.
Laboratório é lugar de criar. Então, a Terra é um grande laboratório, onde ela tem vida própria, ela dá vida para nós, e nós estamos nesse processo de evolução aqui. Por quê? Porque nós ainda precisamos de aprender muita coisa que é material, físico. Nós ainda não conhecemos nada. Mas, Vicente, então todos os astros vão ser igual à Terra num laboratório, né? Hein? Todos os astros vão ser igual à Terra num laboratório. Não. Alguns não. Gente, Uns são, outros não. Vou encerrar. não, é porque você acredita que o meu neto foi para cá com pitbull? Olha, No hall do apartamento, a vizinha de frente saiu, deixou o pitbull lá, não fechou a porta direito. Meu neto saiu para colocar o lixo no corredor, ele veio e atacou a mão. Aí, eu não sei, acho que é meus créditos mesmo, sabe? Ele foi, deu um safanão assim, um pitbull, o pastor dele, ele foi e ficou ali de casa. Mas tem que dar conta, tem que socorro, de então nós vamos encerrar que já é 7h15. Nem fala, a hora passa, a gente não vê. Vamos fazer a... É tão difícil a internet. Aí eu só para encerrar, só para a gente. Na realidade, a gente acabou, só eu que falei. A gente sugeriu aqui, a gente está conversando aqui, e está tendo estudo do que vai acontecer, viu, gente? Porque se a gente não entender esse processo aqui, nós vamos ter muita dificuldade para entender o livro. A gente sugeriu aqui o seguinte: ao invés da gente reunir aqui todo o primeiro domingo, a ideia seria, vamos supor, tem os grupos estudando. E aí, quando esse grupo terminar, elaborar e trazer as edições de todos eles, aí a gente marca a reunião e encontra. Tá? Se necessário, se precisar, a gente pode fazer uma reunião online também, nada impede de fazer. Mas o nosso encontro tem que se dar quando a gente estiver já com o material Pronto, preparado. para a gente ser mais objetivo, vamos dizer assim. Às vezes, ao invés de a gente reunir só o grupo para discutir, a gente às vezes criar um Não, é dia, preparar o material, né? O pessoal tá meio devagar. Tá parado, na verdade. Quer dizer, praticamente nós passamos mesmo. Eu não vejo Ficou ninguém quase- se movimentando. A gente fala. Então ficou quase que na formação. Então, assim, Mas, Vicente, essa atividade não fala um pouquinho mais para a gente poder entender a situação. entender a situação. ele não veio. E a situação é complexa demais. Aqui eu fico todo no mesmo grupo. Assim, Ela ó, parece que ninguém falou nada. a princípio, assim, quando você está falando assim, parece. Mas tudo que é novo para nós, ele precisa de tempo para você. O que eu estou falando não é nada novo, tá? Estou com você. Mas a questão é o seguinte: na hora que você começar a degustar isso, e que você vai colocando cada coisa no seu devido lugar, isso passa a ser um fator normal. É porque é uma questão de visão de grandeza. A nossa visão é muito limitada com o que nós vemos. E o mundo espiritual está muito além. Então, aqui é uma visão de grandeza. Ah, mas a ciência não pode provar. A ciência não podia provar muita coisa 100 anos atrás. E hoje ela prova. Mas termina de explicar por que não são todos os planetas. Por exemplo, aqui, ó. Você acha que como filhos, como parte do corpo de Jesus, só tem gente aqui? Não. Ah, não falou de evolução ali? Esses grandes gênios que eu estava contando, que hoje também atuam no mal, já Aqui, ó. fizeram parte também, né? Os capelinhos. Não Parte fizeram? dos. Olha que legal. Parte dos capelinhos, nós somos aquela parte que ficamos do estômago para baixo. Só para você entender. E se o planeta Terra é a alma gêmea de Jesus? Ela vai fundir. Não, sim. Por que tem espíritos que não vão, de Jesus, que não vão viver aqui na Terra? Eu não acabei de falar. Uma Porque turma eles está do vão- estômago para baixo, uma turma está aqui com uma turma no coração. Sim, mas aí a alma gêmea de Jesus não deveria acolher todos que foram de Jesus.
Na evolução, ninguém pode obrigar ninguém a evoluir. Então, a sua caminhada tem que ser livre. Você tem que atingir uma condição pelo seu esforço próprio. Senão não tem graça. Senão aí vira varinha de condão. Deus dá parte, pronto, você virou um gênio. Olha que legal. Mas por que essa separação, então? Pergunta lá no dia, o André Luiz perguntando pro, eu não sei se é o Jerônimo, ele fala assim, os espíritos superiores, quando precisam levar uma informação aos cientistas, eles levam toda a informação para eles. Resposta: de jeito nenhum. Eles intuem, mas ele tem que ter o mérito do trabalho, de descobrir, de trabalhar. Mas a espiritualidade está ali auxiliando, mas não dá a ele de graça. Ele tem que ter esforço, entendeu? Por quê? Porque ele vai ter crédito para aquilo. Agora, se a espiritualidade vem, dá toda a informação para ele, aí é privilégio. Olha que legal. Então vamos fazer a prece para encerrar. Tão fácil. Quem vai fazer a Senão prece? eu vou criar mais fantasma nessa cabeça. Adorei saber hoje. Faz a prece. Eu? Não, eu tô com a cabeça ruim. Você está com a cabeça muito mais bonita. Não, eu passo. Não. Hoje a Patrícia que vai fazer a prece, ela está com a cabeça Oh, boa. meu Deus. Relaxa. Aí a prece vai te fazer bem. Tá bom? Meus amados irmãos, compartilhamos agora um momento único de aprendizagem que só pode agregar às nossas mentes, aos nossos corações, mais um degrau rumo ao nosso processo de conhecimento e de evolução espiritual. Por isso, agradecemos essa oportunidade. Pedimos proteção, pedimos amparo nessa caminhada dessa semana que se inicia, para que possamos executar com o máximo de empenho o nosso trabalho fraterno, o nosso trabalho cristão aqui na Terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sumiu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Gratidão por tudo que vivemos e por tudo que ainda iremos viver. Que assim seja.